Eu estava aqui no meu conforto, né? E tive que sair para o confronto, até porque o conforto gera inércia e o confronto gera evolução, né? E os que ficam na inércia, né, os inertes, que nada fazem, que não tem produção, que não tem trabalho, não evolui pessoas, né? Esses que são como a palha, a serventia deles será senão no fogo, né? Hoje em dia, se você convidar alguém para vir na sua casa e participar de um churrasco ou uma festa qualquer, né? Comer uma carne e beber uma cervejinha ou falar bobagens, né? Você enche a sua casa. Se você convidar pessoas para falsos sinais, né? Arrumar ali um cadáver, os abutres se ajuntarão, né? Mas se você convidar pessoas para poder caridade, né? Comunhão em caridade, para trabalhar, para ajudar pessoas, para reunir e falar a respeito de Cristo, né? E eu te pergunto, quantos, né, vai participar, né? Viver o que vivemos sem fantasia, sem ilusão, sem misticismo, né? Quantos se ajuntarão? A Escritura diz que ele não perdoou nem os anjos que pecaram, né? Muitos estão no caminho largo do tripé, né? Do ter, ser e poder, né? Você vê nas Escrituras que em 3 anos e meio, né? 1260 dias, tirando os 40 dias que ele ficou no deserto, no jejum, ele pregou aproximadamente para mais de 100 mil pessoas, né? E no final destas 100 mil só restou 120, né? Matematicamente são 12 a cada 10 mil, né? E o que dizer mais ainda, né, daquelas 8 almas no dilúvio, né, que só salvou 8 almas? O que dizer mais ainda de Sodoma e Gomorra, né, que apenas Ló, suas 2 filhas, né, 3 só que se salvaram, porque até a sua mulher foi materialista, né? Até ela estava nesse espírito que é o próprio espírito do cristianismo hoje, né? Material, né? As pessoas só buscam o ser, o ter e o poder que não foi oferecido por Cristo, mas por Satanás em Mateus 4, Lucas 4. Tudo isso foi me dado e eu dou a quem eu quero, né? Então, estamos aqui para mais um confronto, né? Para a verdade, ela dói, porém é a melhor solução, é o melhor remédio para a alma, né? Viver na verdade, na simplicidade do Evangelho, que é como ele é, sem mais e sem menos, né? Eu vou trazer aqui alguns textos aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês a minha Bíblia. E nós vamos entrar numa matemática aqui também, que vai ser um pouco complicado para vocês entenderem no início, né? Porém, eu vou estar explicando tudo. Deixa eu só adicionar aqui. Deixa eu ver se eu adiciono a minha câmera. Não, acho que não precisa, não. Deixa eu pôr aqui no cantinho. No Evangelho Matatial, né, de Mateus, no capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, se ele te ouvir, ponto final. Não precisaríamos nem de ler o restante daqui para baixo, né? Mas no caso dele não te ouvir, né? Mas se não te ouvir,
leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, à empresa, ao local que você trabalha, se reúne, né? A todas as pessoas ou todo o grupo de santos, né? Dos salvos, das pessoas que acreditam em Cristo. E se também não escutar as pessoas, a igreja, considera-o como um gentil e publicano, tá? A primeira pergunta que eu faço utilizando a hermenêutica num texto desse é: onde entrou a figura do pastor aqui nesse texto? Não entrou, né? Mas vamos continuar, porque a gente vai ver onde é que a gente vai parar, né? Com estas análises, este texto, né? No Evangelho, né? Então nós fomos aqui até o 18, né? O que aconteceu aqui? Vamos para mais algumas perguntas, né? Aqui Jesus deu 3 chances para a pessoa de perdão, né? Ó, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o. Uma chance. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, segunda chance. E se não ouvir, vai e diz todas as pessoas, toda a igreja, terceira chance. Então aqui foi 3 chances que Jesus mandou dar para essa pessoa, né? A última é dizendo para o grupo, para a igreja onde você se reúne, a toda a igreja, né? E mais uma pergunta: onde que isso acontece? Você vê esse tipo de ação na sua igreja, né? Você chega lá, repreende seu irmão, ele está pecando, e ele não escuta, você leva mais 2 ou 3 pessoas para te ajudar, né? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas é mais fácil ele chegar na verdade. E essa pessoa não ouvindo, você vai lá e conta para todo mundo na empresa, na igreja onde você se reúne, né? E assim ele pode, né, ser convencido através de todo mundo. E se ele não se convencer pela maioria, né, para considerar ele um isolado mesmo, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse texto adiante, tá? Então aqui foi 3 chances, vocês viram, né? Aí nós vamos continuar descendo. Deixa eu puxar aqui. Aí ele diz aqui, Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, né? Eu já vi pastores interpretando esse versículo aqui, usando esse versículo à sua própria condenação, né, isoladamente. Olha para você ver o contexto aqui, né? Já vi muitos pastores dizer que eles têm uma chave, que o que eles ligam aqui na terra, eles ligam no céu, o que desliga aqui, desliga lá. Aqui você vê que o que liga e o que desliga é a união, né? É a união das pessoas. Se você está, por exemplo, com ódio de alguma pessoa, brigou com alguma pessoa, obviamente vocês desligaram um do outro, né? Obviamente e naturalmente também, né? Automaticamente lá no céu vocês desligaram para Deus. Agora, quando você vai lá, pede perdão, se reconcilia com essa pessoa, vocês estão ligando de novo. E quando vocês ligam aqui, está ligado lá no céu, né? Então é isso que esse texto está trazendo para nós, né? Aí, ó. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem, outro texto, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, né? Muito utilizado esse versículo aqui também para falar que é para se reunir, para fazer culto, né? Fazer práticas velho-testamentárias, judaicas, né? E aqui você vê que não tem nada a ver com isso. O texto aqui está falando, né, de reconciliação, né? Pode ser usado para reuniões, sim, em prol do bem, né?
Isso aqui é chamada de fé na sinergia, né? Um grupo de pessoas que se reúnem para fazer o mal, o bem ou o mal, né? Ele funciona na ambiguidade, tanto para o bem e mais ainda para o mal, né? Aí nós segue aqui no versículo 21, uma matemática aqui para nós, ó. Então Pedrão, né? Tinha que ser o Pedrão, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Ou seja, lá atrás você vê que Jesus pediu para dar 3 chances, né, para a pessoa. E agora Pedro, ele está simplesmente já inserindo outra coisa aí, né, no contexto, até 7. Mas aí você vai ver Jesus já entrando e dizendo que não até 7, mas até 7 vezes 7. Né? Ou seja, mas não era 3. Né? Olha, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O 7 nós sabemos que é um número, uma incógnita x, né? Representada pelo x, e o x ele é indefinido, ele é tipo para sempre, é o número da perfeição, né? Se eu fosse um ateu, um agnóstico, um teísta, ou seja lá qual for a ramificação, e te apresentasse um texto, né, como este, uma problemática dessa, você saberia me dar a resposta? Né? Ou seja, Jesus pediu para dar 3 chances no início, né? E agora Pedro já chega, faz uma pergunta, e ele diz que até 70 vezes 7, né? Eu poderia já de início trazer a resposta, né, e em poucos segundos, e com isto nós poderíamos encerrar a transmissão, né? Mas nós sabemos que as coisas não funcionam assim, né? Tem que ter toda uma construção, todo um entendimento, né? E para mim responder estas perguntas aqui para vocês, eu vou aprofundar mais e nós vamos entrar na questão do pecado, tá? Que é a forma mais fácil de nós aprendermos. Então nós vamos fazer alguns aprofundamentos aqui no Salmos 51. Porque hoje em dia, né, quando a gente diz o Kesley pecou, não é o mesmo que dizer o Kesley errou, né? Você vê aí no título, cometi pecado. Se eu disser assim, cometi um erro, né, você vai ver que já tem uma diferença. E não era para ter, né? Porque pecado nada mais é do que erro, né? Errar o alvo, né? Isso aí você aprende na teologia, né? Você vê até mestres, né? Pessoas que fizeram teologia e depois fizeram mestrados e eles falam com todo o denodo, né? Pecado é errar o alvo, né? Mas como eu faço para não errar o alvo? Quais são os tipos de pecado? Pecado para Deus é a mesma coisa? Ou existe alguma diferença? Existe pecadinho e pecadão, né? Como que a gente classifica pecado e como a gente se livra dele para chegar na santidade, né? Então nós vamos aprofundar aqui no Salmo 51, que ele traz, né, essas diferenças. Aqui no versículo 2, deixa eu... No versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pecado aqui, no hebraico, é rata, né? É um pecado isolado, é um pecado que você comete
né, uma vez e na vida e outra na morte, sem querer. É um pecado que você não teve a intenção de cometer, né? Coisas que a gente comete às vezes a todo momento, mas sem a intenção de errar, né? Simplesmente porque somos humanos, né, carnais, e estamos sujeitos a pecar, né? Então isso aqui é o pecado de nível 1, tá? Que seria o pecado rata. Já agora um pouco mais adiante, já aqui no versículo 1, deixa só eu mudar aqui a cor. Ele diz: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, aqui já aparece a palavra transgressões. Tá vendo? Transgressões aqui já no hebraico é percha, né? Aqui já seria um pecado que você pratica por vingança, né? Você pode fazer algo para o seu patrão, para o seu próximo, para o seu irmão, né? Seja para quem for, e você não faz simplesmente para vingar dessa pessoa, né? Em qualquer área. Então, aqui entra o pecado de transgressões, tá? Que já é o nível 2, que já é um pecado um pouco mais pior do que o nível 1, que é o rata, tá? Que é o pecado normal, que aparece todas as vezes na Bíblia, que seria, né, o erro. E que no grego nós vamos ver, né, que será a mártia, né? Que nós estudamos na teologia, no discípulo de martiologia, né? Que seria o pecado normal como o erro. Aqui, já mais adiante, você vai ver outro nível. Lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade aqui já é mais avançado, tá? Já é o nível maior de pecado, né? Nós sabemos também que tem apostases, né? Mas a iniquidade aqui já é um pecado que você faz, que você pratica ele deliberadamente, tá? Ou seja, aqui é um pecado que você faz consciente, tá? Mas você não tá nem aí e vai continuar pecando, tem consciência desse erro a todo momento e faz sabendo que está pecando, tá? Então, esse aqui é um dos piores níveis, tá? Que nós vamos até chegar lá em Mateus 7 e vamos ver. Ele já é o pecado, né, deliberado. A pessoa está pecando e sabe que está pecando, está errando contra o próximo e continua sem temor algum, tá? Então esse aí já é o pior pecado que tem. Já agora em Tiago 4, deixa eu colocar aqui. Perdi aqui. Tiago 4. No versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, tá? Então, a palavra pecado aqui, ela é amártia, né, que seria erro. Só que no grego aqui, nós que temos que aprofundar, né, e saber que tipo de pecado que nós estamos
praticando, né? Porque na maioria das vezes o tradutor, né, ele escolhe o que for mais fácil para ele, né? Ele não vai fazer esse aprofundamento. E aqui também ele né, algo que engloba tudo, né? Que tipo de pecado que é? Se você estava sem saber de nada, né? Se você não tinha a consciência do que você estava fazendo, né? Estava no rato, mas agora você sabe que tem que fazer o bem, tá assistindo este vídeo, e fazer o bem incluiria também, né? Você compartilhar esse vídeo para mais pessoas assistirem, né? Levar este estudo, levar esta compreensão, esta verdade para mais pessoas, né? Para poder estar evoluindo elas, estar abrindo a mente delas, né? Então você poderia fazer o bem, talvez com um simples clique, né? Ou em qualquer área você poderia fazer o bem, e você não vai fazer por vingança. Então você já entraria no pecado de nível 2, né? É a parte ali, não é sempre, mas você deixa de fazer o bem a alguém para se vingar dela, né? Mas você pode entrar também no nível 3, né? Que seria o pecado deliberado, que é o Avon, né? E você, a todo momento, você deixa de fazer o bem, de ajudar alguém, né? Sempre fazendo o mal. E mesmo tendo consciência, você continua praticando, né? Esse pecado, que seria a iniquidade, né? Deliberadamente, sem nenhum temor, né? Então você entraria no pecado, né? De nível 3, né? Que seria o pecado deliberado, tá? Que seria um dos piores, né? E se a gente for para Mateus 7, já quando a gente chega em Mateus 7, nós vamos ter mais uma problemática. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, o pecado deliberado, tá? Que é a iniquidade. Como que a gente entende esse texto? Aqui no versículo 22, tá? Isso aqui não é um diálogo que vai acontecer não, tá? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aqui como que a gente entende a essência do texto? Isso aqui nada mais é do que religião, tá? Muitos naquele dia vai chegar lá dizendo o seguinte: Senhor, em teu nome eu pratiquei a religião, em teu nome eu fui cristão, fui espírita, fui católico, tá? Então essa é a essência que o texto está trazendo aqui, tá? Que muitos naquele dia vai chegar lá dizendo, né, com esse intuito de que praticou a religião, né, e vão dar com a cabeça na porta simplesmente porque acharam que a adoração a Deus era na vertical, né? Como que um religioso pratica todas essas coisas e ainda consegue praticar a iniquidade, né? Este é o grande problema, né? Porque enquanto eles fazem isso aqui, ó, profetizando em teu nome, expulsando demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né?
toda esta questão que eles fazem e mesmo assim praticam a iniquidade, a resposta que nada mais é de que eles simplesmente estavam praticando a religião, né, praticando a crença deles na vertical, né, olhando para cima, com mãos levantadas, né, cantando, batendo palma, orando, achando que a relação deles era diretamente deles com Deus, né, achando que era na vertical, quando na verdade a relação nossa com Deus está na horizontal, do seu lado, né? Deus, ele escolheu habitar nas pessoas. Ele habita no próximo, né? Você vai ver em Hebreus 3:6, Efésios 2:22, 1 Pedro 2, né? 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 12, João 4, João 2, 18 ao 23, né? Não sabeis vós que sois templos do Espírito, que o Espírito Santo de Deus habita em vós, né? Se alguém destruir o templo do Senhor, que é santo, que é sagrado, e que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo do Senhor, que é santo e é sagrado, né? Somos nós, são pessoas. A partir do momento em que você lança uma palavra contra alguém, você destrói uma pessoa, você está destruindo um templo do Senhor, uma morada. Você não está fazendo diretamente àquela pessoa. Se Deus habita nas pessoas, né, puras, sinceras, você está fazendo diretamente para Ele, né? Você vai ver vários textos na Bíblia, né? Tive sede, tive fome, estava preso, nu, e vocês não me acolheram, não me ajudaram, não me alimentou, não foi me visitar, né? Vinde, benditos de meu Pai, para um lugar que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você praticou religião? Porque você foi para o templo, cantou, bateu palma? Não. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você foi me vestir, né? Você praticou a verdadeira religião de Tiago 1:27, né? Que é pura e imaculada, que é atentar ao órfão, à viúva, ao necessitado e abster-se das coisas do mundo, né? Então aqui, nesse texto maravilhoso que nós vimos, né, muitas pessoas vão bater com a porta, com a cara na porta, porque simplesmente eles vão chegar lá, né, e vão falar assim: Senhor, eu tive 40 anos de cristão, eu cantei 10.000 louvores, 10.000 hinos, eu orei, eu preguei, eu fiz jejum, né? Depois vi meu vídeo sobre jejum. Eu expulsei demônio, eu fiz tudo o que meu pastor mandava, eu fui dizimista, eu ofertei, né? Eu participei de campanhas. Nada disso vai ser levado em consideração perante Deus. Mas um copo de água que você dá para um próximo, você dá a ele, né? Você vê já nos evangelhos, Cornélio era um pagão. E ele teve um encontro com um anjo do Senhor, e o anjo falou para ele assim: ó Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegou ao trono de Deus como uma oferta. E hoje as pessoas às vezes, né, deixam de fazer o bem, de ajudar o próximo, né, achando que fazer o bem, que adorar a Deus é simplesmente cantar, louvar, cultuar, né? E eu não vi Jesus em nenhuma parte dos seus ensinos pedido para que ninguém cultuasse ele, louvasse a ele da forma com que é feita hoje. Eu vejo
as pessoas chegando até Cristo, sendo curadas, e lá está escrito: e o louvou dizendo, realmente tu és filho do Deus Altíssimo. Ou seja, reconhecendo que ele era o Messias, né? Mas infelizmente a prática de cultuar, né, com liturgias, com músicas, né, nada contra, mas práticas físicas, né, que foram inseridas por judeus, né, dentro do cristianismo, quando eles viram que não dava mais para segurar os cristãos que estavam crescendo muito. Então eles entraram e trouxeram suas práticas velho-testamentárias, né? E hoje as pessoas fazem essas práticas achando que é isso que Deus quer. Você vai ver várias e várias vezes no Antigo Testamento o caráter de Deus, ele dizendo: eu só quero uma coisa, né? Amor, justiça, né? Então, isso é muito mais profundo, porque isso vai implicar no julgamento de todos nós, né? Se morre um religioso hoje e chega lá, ele vai ter surpresa simplesmente porque Deus não vai levar em consideração a sua religião. Todos os preceitos que ele fez, todas as vezes que ele foi num templo, né? Nada disso vai ser levado em consideração. Você ainda encontra a oração do fariseu e do publicano, né? O fariseu que fazia todas aquelas coisas, e aquilo ali ainda servia mais para inchar ele, né? Ele se achava com aquilo ali. Nada daquilo ali. Ele era um dos que estavam praticando a religião. Entende? Então, tudo isso é profundo, porque às vezes nós desviamos do caminho, né, que é Cristo, né, e entramos, né, naquele fenômeno no Isaías, né, só de lábios, né. Em vão eles me adoram, praticando tradições que são preceitos de homens, né. Há algum tempo atrás eu estive numa bela igreja de pedra, né? Fui participar de uma escola dominical e acho que o tema era a respeito de suicídio, né? E aí eu fui citar a questão do livro de Jó, né? Fui citar o exemplo de Jó, que Jó teve todos os motivos do mundo, né, para cometer suicídio, né? Ele perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens, o seu gado, ainda foi acometido de uma lepra, né, na qual ele tinha que coçar com um caco de telha. E mesmo assim ele não suicidou, né? E eu, citando a questão do livro de Jó, acabei falando, né? Falando assim, nós temos o exemplo no livro de Jó, né? E eu acabei citando que ele era um livro poético, né? Livro poético. E você vê na maioria das Bíblias que ele está classificado, né, dentro dos livros poéticos, né? Vem Jó, depois em Salmos. E o que importa ali seria a essência, né? Que a única mensagem que o livro de Jó traz para nós é a dualidade do bem e do mal, né? Não acredito que Deus estava batendo um papinho com Jó, com Satanás, né? De onde tu vens, Satanás? Ou seja, Deus não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, né? Então, pelo fato de eu ter dito que Jó é um livro poético, né? Um dos pastores que estava lá dentro, ele se levantou bruscamente, né, em palavras, dizendo que eu estava semeando, né, eu estava jogando sementes ali, e que a religião deles
na tradição que eles seguem, não acredita que Jó é um livro poético, que tudo aquilo aconteceu e tal, né? E teve, né, esse pequeno desentendimento, mas foi uma meninice, né, da parte da pessoa que se manifestou, e parece que causou uma separação, né? Ficou um clima muito estranho, algo meio de intriga, né? Eu procurei nem entrar muito na questão do assunto, né? Porque quando você vê uma pessoa levantando já com um tom de voz mais avançado, né? Sem educação, né? Sem respeito ao próximo, né? Já perde a razão para mim e eu recolho na minha insignificância, né? Ficando calado. Mas o que você repara é o seguinte: eles sempre colocam a tradição deles acima das pessoas, né? Sempre os dogmas, sempre as práticas é maior do que o amor ao próximo, né? Ou seja, eles praticam as liturgias, né? E se alguém trazer uma questão a respeito dessas liturgias, e simplesmente divergir, né? Isso já é motivo deles separarem, né? Ou seja, se o livro de Jó é poético ou não, se você acredita, se é ou não, qualquer coisa, né? Isso não é uma questão primária. Isso não interfere na salvação de ninguém, né? Ou seja, por conta de algo secundário, terciário, para mim é pior do que terciário, seria quaternário, né? As pessoas hoje, né, não só nesse caso, mas por conta de coisas bobas, supérfluas, eles agridem um mandamento que é amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo, né? Façam ao próximo, façam às pessoas aquilo que querem que vos façam, pois esta é a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento todo, ele foi resumido no amor, né? Então, esse tipo de coisa é que as pessoas precisam evoluir, né? Não vamos brigar por questões terciárias, né? Envolve salvação, considera o publicano um gentil, né? Considera um isolado se envolve salvação. Então, quando a gente volta cá na questão do texto de Mateus 18, que nós lemos no início, eu vou trazer a resposta para vocês, né? Deixa eu pôr aqui. Mateus 18, 15. Você vai aprender hoje, né? Para você ensinar as pessoas. Olha para você ver. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreenda-o. Entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ponto final. Não precisava nem ler o resto. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o às pessoas, à igreja, à empresa, todo o grupo. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí já na sequência, né, Pedro entra e diz, né, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Lá em cima foi 3 vezes, né? Vai, repreenda só você e ele, chama 2 pessoas, segunda chance, diga a todo o povo, terceira chance, e agora Pedro já traz assim, quantas vezes se meu irmão pecar contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus então lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui, ó, no início aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende e tal, se ele ouvir, beleza, mas se dentro dessas 3 chances, você
levou ele, né, levou 2 testemunhas, avisou todo mundo, e mesmo assim ele não ouvir, aqui ele é um filho de Caim, está com o espírito de Caim. Então é para considerar ele um gentio e publicano, alguém que não tem significância nenhuma, né? Porém, já quando entra na pergunta de Pedro, aqui Jesus já volta para ele, já está falando para eles. Olha, aqui, né, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Aqui ele estava falando para os apóstolos, para os discípulos que iriam ao mundo, e eles iam ter entre eles divergências secundárias, terciárias, coisas que não diz respeito à salvação, coisas que não diz respeito à essência do Evangelho, o espírito do Evangelho, o amor, né? Ó, vocês vão ao mundo e vocês vão pregar, vão anunciar as boas novas, e vocês vão divergir alguns pontos secundários. Mas eu digo que vocês devem perdoar até 70 vezes 7. Sempre perdoem, né? Então, tá tratando de coisas secundárias, terciárias, né? Nós vamos anunciar o Evangelho, a verdade, mas em um determinado ponto nós vamos encontrar com pessoas que também promulgam a mesma fé que nós, e essa pessoa vai chegar falando: olha, o livro de Jó para mim é poético, não, para mim não é, e pum, não vai ter um perdão, né? Não vamos ser maduros, né? Qualquer outra questão, vai chegar um e vai dizer para você assim: eu sou unicista, eu não acredito em trindade, é um Deus só, é um Deus que se manifestou de 3 formas. Primeiro como Pai, porque ele criou a nós, então ele recebeu o título de Pai. Depois ele recebeu o título de Filho, porque ele desceu e encarnou na figura de Jesus. E depois ele volta para o céu, virando o que ele sempre foi, Espírito. 3 manifestações. O outro vai dizer: não, eu já acredito que existe 3 lá no céu. Tem Deus aqui, tem Jesus aqui, ainda tem um terceiro trono que é para o Espírito Santo. Aí um diverge nessa questão e vai dizer, vai brigar, vai discordar, vai ficar aquele clima, né, por conta de uma questão tão supérflua, terciária, né? Um vai dizer: não, eu acredito que nós temos que batizar nas águas, em nome da Trindade. O outro vai chegar: não, tem que ser em nome de Jesus, porque lá em Atos os discípulos estavam batizando em nome de Jesus, e nome de Jesus é nome próprio, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome próprio. Ou seja, em nome do Pai que Pai, em nome do Filho que Filho. Ah, não, a Santa Ceia tem que ser mensal. Não, aqui tem que ser por quinzena. Não, aqui é uma vez por ano. Não foi essa questão que separou a Assembleia da CCB? Um quis que fosse mensal e a CCB não, disse que tem que ser por ano, porque está imitando a Páscoa e era uma vez por ano. O pão que Jesus pegou ali e repartiu e disse: fazer isto em memória de mim. Não é para a gente fazer isto, que é o mesmo que ele fez, repartir o pão, é para a gente comer, não é para dividir. Então sempre vai ter essas divergências, né, secundárias, terciárias, que não interferem na salvação das pessoas, mas que nós não precisamos divergir. Não precisamos criar intrigas, né? Nós podemos simplesmente perdoar até 70 vezes 7 e continuar, né? Ah, eu não acredito nisso, eu defendo essa bandeira. Uma questão assim tão supérflua, né? Então, tem muitas pessoas hoje, né, que estão nesse caminho largo, no caminho da religião, está no cristianismo, mas não está em Cristo, tá? E, infelizmente, como a Bíblia diz que muitos naquele dia me dirão, né, que no original não é nem muitos, a palavra ela é quase todos, né? Isso quando você não vê discorrendo Mateus 24, né, que diz que o falso profeta vai enganar quase todos, né, vai enganar a muitos, se possível for enganaria até os escolhidos, né? Ou seja,
este engano é simplesmente porque as pessoas nunca têm evolução, né? Ainda não conheceram a verdade. Elas estão sendo levadas por rodas e ventos de doutrinas que surgiram a partir de 100 anos para cá, 120 anos para cá, 40 anos para cá, 20 anos para cá, né? Então, sempre entra, né, nessa questão de pecado, né? E nós temos sempre que estar refletindo sobre a crença que nós temos, né, para não cometer erro, né? Ou seja, quando eles falam hoje que pecado é errar o alvo, né, eles não sabem explicar nada. Eles não sabem de nada. Como que eu faço para não pecar? Como que eu faço para ser santo? Né? No mesmo episódio dessa igreja que eu tive, né, e eu colocando algumas questões, fazendo algumas perguntas, e um determinado pastor, ele disse para mim que a Bíblia fala que é para nós não querer ser perfeito, ser santo, né, que eu estava querendo ser perfeito demais, né? Não pode errar, não pode fazer. Estamos praticando coisas contra o Evangelho e isso não tem problema. E para mim tem problema. Não, mas você não pode querer ser santo, você não pode querer ser perfeito assim demais, porque ainda citou que a Bíblia diz que é para nós não sermos santos. Você vai ver Jesus falando lá que se a vossa justiça não exceder dos Bíblias dos fariseus, né, sede perfeito, como o Pai que está no céu é perfeito. Você ainda vai ver Paulo falando lá, né, sobre o varão com a estatura perfeita, que é justamente isso, né, o conhecimento. Na medida que você vai conhecendo, evoluindo, você chega ao varão da estatura perfeita, né? Porque o conhecimento, ele gera crescimento, ele gera evolução, você cresce. E crescendo, evoluindo, você não erra o alvo. Você não errando o alvo, você não peca. E você não pecando, você é santo. Santidade, né? Mas para mim chegar na santidade, eu tenho que estar evoluindo através do conhecimento da palavra. Entende? Então sempre para nós buscar uma perfeição vai depender do conhecimento, né? Temos que ter o conhecimento para a gente meditar nele e não errar. E hoje você chega perto das pessoas, você pergunta qualquer coisa de Bíblia para elas não sabem nada. Mas confia e acredita, ouve da boca de outras pessoas sem analisar nada, e sai por aí papagaiando, sem fazer uma análise minuciosa daquela escritura, né, daquela doutrina, né? A Bíblia fala: mentiroso homem, verdadeiro Deus, segundo o que está escrito. É o que está escrito. Não, mas eu recebi uma revelação. Eu não quero saber de revelação. Tudo que estava oculto foi revelado a nós. Paulo trouxe o evangelho para os gentios. Nada mais está oculto. Tudo foi revelado. Tudo está nas escrituras. O que eu preciso para a salvação, para ser perfeito, tá na Bíblia. Ele ainda diz mais, acho que em 2 Tessalonicenses, se alguém vir trazer um evangelho, um ensino, uma doutrina diferente do que já está posto, ele fala que é para considerar isso maldito, seja anátema. Ah, mas e se a revelação que eu recebi está de acordo com as escrituras? Então eu não preciso das escrituras, vou ficar com a revelação? É ambiguidade. Ou eu não preciso da revelação uma vez que eu tenho as escrituras? Está entendendo?
eu cometi um pecado, qual é o nível desse pecado? Você tem consciência disso? É o nível pecha? Você está cometendo aquele pecado ali por uma vingança? Ou é um pecado que você sempre está cometendo ele deliberadamente? Que é a iniquidade. Ou pior, apostases, né? Apostasia, né? Que a Bíblia fala, amontoarão para si doutores, né? Para pregar conforme o próprio desejo deles, as próprias concupiscências. Eles amontoam doutores para poder falar o que eles querem ouvir. Comichão nos originais é desejo. Por isso que muita gente vai se perder. Muito. Eu já falei no início do ensino a respeito do dilúvio. Só 8 se salvaram. Sodoma e Gomorra, só Jó e suas 2 filhas, porque até a mulher de Jó foi materialista. Esse materialismo que é pregado hoje, né? Esse materialismo do cristianismo de João Calvino, né? Ele que criou todo esse capitalismo. Se você tem Deus, se você tem o Espírito Santo, se você está em dia lá no céu, você tem que ter tudo, você tem que ter bênçãos, tem que comprar, tem que ter tudo, e vai todo mundo comprando, e criou esse capitalismo que está aí, né? Ou seja, caminho largo. Eu vi Jesus dizendo, não sabeis vós que o amanhã será pior do que hoje? Não sabeis vós que o amanhã trará teu próprio mal? Basta-nos o mal de hoje, a cada dia trará teu próprio mal. E hoje é só vitória, é só bênçãos. As pessoas hoje elas procuram Cristo simplesmente para poder melhorar a sua vida particular, financeira. É uma barganha, né? É pregação de bênçãos, promessas. E quando eu vejo nas Escrituras apenas uma promessa, que é da vida eterna. Então nós temos a chance de sermos perfeitos através do sangue de Cristo, que morreu por nós, né? E muitos estão dormindo. Dormir é o que a Bíblia diz, mente cauterizada. Apóstatas, está longe do Evangelho, só pensa em matéria, mundo material. Então tá aí, né? Mais um estudo, né, que eu tenho certeza que você não vai ver, não vai ouvir uma mensagem, um estudo que edifica, que constrói como este em lugar nenhum. E você pode fazer o bem ajudando o próximo, né? Compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas tenham esse entendimento, saibam o que é pecado, né? Qual nível de pecado você se encontra? No Rata, no Pecha ou no Avon? Se o medo ou a tradição te impedem de amar, se o medo ou a religião te impedem de amar, se divididos estão os familiares, alguma coisa está errada, muito errada. A tradição não pode ser
religião não prega amor, onde está o seu valor? Se o medo ou a tradição te impedem de amar, se o medo ou a religião te impedem de amar, se divididos estão os familiares, alguma coisa está errada, muito errada. A tradição não pode ser maior que as pessoas. Se a religião